Olá, hoje nós vamos ver perímetros, área e volume, tá ok? Vamos começar pelo perímetro, que nada mais é que a soma das medidas de todos os lados, né? Então nós vamos começar aqui pelo quadrado, perímetro do quadrado. O quadrado tem todos os lados com a mesma medida, não é isso? Os ângulos também, todos de 90 graus. Então, o perímetro dele é sair somando esses quatro lados. Lado, mais lado, mais lado, mais lado, que vai dar 4Ls. Ok? Já no retângulo, vamos somar também todos os quatro lados do retângulo. Aqui vai ter a medida B também, porque aqui embaixo é B, e aqui também e aqui vai ter a medida A, porque aqui é A. Então, quando eu somar A mais A, 2A, B mais B, 2B. Ou seja, só somar aqui os quatro lados, ok? Já no triângulo equilátero, o que é o triângulo equilátero? Que tem os três lados congruentes, né? Três lados com a mesma medida. Então, lado mais lado mais lado vai dar 3Ls. Se não for um triângulo equilátero, tiver medidas diferentes aqui, é só sair somando também os três lados que nós vamos encontrar o perímetro, sem problema. Já a circunferência, né, o comprimento da circunferência, é 2πr, para a gente encontrar o comprimento da circunferência, onde π é um valor de 3,14. Na verdade, são infinitos dígitos aqui, o mais comum de se utilizar é o 3,14. Às vezes a questão pede para arredondar para 3,1 para efeito de cálculos, mas quando isso não ocorre, a gente usa esse 3,14. Lembrando aqui, né, que isso aqui é o raio da circunferência, né? Muita gente confunde com o diâmetro, que é a medida de 2 raios. Então, o diâmetro é raio mais raio, certo? Então, o diâmetro vale 2 raios. Tá ok? Então, quando eu pego daqui até aqui, passando pelo centro, eu tenho um diâmetro. Quando eu saio do centro e vou até aqui, eu tenho somente o raio, que é o que nós utilizamos aqui. Muita gente confunde isso. Uma ideia para evitar de confundir é lembrar do raio da bicicleta, né? Que é aquele ferrinho que sai lá do centro e vai até o aro onde fica o pneu. Tá? Então o raio é só essa medidinha aqui. Tá, ok? Vamos adiante. Partindo para áreas. Tá, ok? Área das principais figuras geométricas. Área do quadrado. Basta multiplicar lado vezes lado, ou base vezes altura. Né? Então, lado vezes lado, nós temos lado ao quadrado. Área do retângulo, mesma coisa. Base vezes altura, ou seja, B vezes A. Ou A vezes B, conforme está aqui, né? Tanto faz. Área do triângulo, basta multiplicar a base pela sua altura. Isso aqui é uma altura, tá ok? Base vezes altura e dividir isso por 2. Então, base vezes altura dividido por 2. Área do círculo, πr ao quadrado, né? Π é aquele mesmo 3,14 que a gente viu lá atrás, vezes a medida do raio ao quadrado. Ok. Vamos ver mais duas figuras aqui. Tá? A área do paralelogramo, que é essa figura aqui, é como se fosse um retângulo, né? É como se fosse um retângulo. Que eu pontilhar aqui, ó. É como se fosse um retângulo e eu pegasse a ponta dele e puxasse para cá, como se ficasse em itálico. Então acaba sendo base vezes altura também. Tá ok? Ou seja, essa medida da base vezes essa altura dele aqui. Tá? É como se fosse a área do retângulo mesmo. A área do paralelogramo é a mesma coisa que a área do retângulo. Base vezes a altura. Ok. E o trapézio? O trapézio é essa figura aqui que possui só dois lados paralelos, né? No caso aqui, as duas bases. Base maior e base menor. Então, nós vamos fazer base menor mais base maior, né? A soma disso vezes a altura dele e dividido por 2. Ok, tem trapézios assim também, ó. Tá? E desce aqui.
Não está muito bonito o desenho, mas essas aqui são as bases, né? Os dois lados paralelos. Ao invés de descer aqui conforme esse, ele tem aqui um lado reto, né? Um ângulo reto, né? Não deixa de ser trapézio. Aqui continua sendo a base menor, aqui continua sendo a base maior e aqui a altura. Aí cai na mesma fórmula. Tá ok? Vamos agora para volume. Volume do cubo, né? Que é A ao cubo, né? O que é esse A quando a gente fala de volume, né? São arestas, tá? Quando a gente está trabalhando com volumes, a gente chama cada ladinho desse daqui de arestas do sólido, né? No caso aqui, o cubo. Então, o cubo é um dadinho, né? Então, todos esses lados são congruentes, têm a mesma medida. Então, aqui é A, aqui é A. Cada linha dessa, cada aresta dessa mede A no cubo. Só lembrar daquele dadinho de jogo. O volume seria base vezes altura, vezes largura, vezes altura. Ou seja, são 3 medidas que nós vamos multiplicar aqui, né? Base, largura e altura. Então, quando a gente multiplica isso, a gente consegue a medida ao cubo, né? A terceira, vamos dizer assim. Então, é só multiplicar A vezes A vezes A, dá A ao cubo. Ok. O volume do paralelepípedo retângulo. O Unesp costuma aparecer paralelepípedo reto retângulo. Nada mais é que essa caixa de sapato aqui. Tá? Então é a mesma ideia, é multiplicar comprimento, largura e altura. É de onde saiu aqui A vezes B vezes C. Então, comprimento, largura e altura. Só multiplicar essas 3 medidas. O cilindro seria a área da base vezes a altura. A área da base, lembrando que é um círculo, ó. Tá vendo? Um círculo. Se isso é um círculo, isso aqui tem um raio, né? Eu nem vou colocar aqui, mas escrever aqui, mas é um raio. Então, o que é a área da base? É um círculo. Então, o volume seria πr ao quadrado vezes a altura, porque a área da base é um círculo, então é πr ao quadrado vezes h. Fizemos isso, a gente encontra o volume do cilindro. E o volume do prisma? O prisma, se você for olhar aqui, seria a mesma coisa que esse paralelepípedo, né? Colocamos ele de pé. Nós estamos utilizando isso, que quando cai na VUNESP é essa figura. Então, o volume é a área da base vezes a altura, né? Mas o que é a área da base vezes a altura? É um quadrilátero aqui, né? Vou pôr aqui, por exemplo, A, B e C. Se você for ver, é a mesma coisa que esse, né? O que é a área da base? A vezes B. A vezes B, isso é a base dele. Vou até pôr aqui pontilhado, ó. Né? Seria um quadrilátero ali. A área da base, A vezes B, vezes a altura C. Acaba caindo lá no paralelepípedo. Tá ok? Então, essa fórmula acaba sendo a mesma coisa que essa. A área da base é A vezes B. A vezes B. Ok. Vamos agora ver aqui uma relações importantes, né? Que são as seguintes. 1 metro cúbico de volume equivale a 1000 litros em capacidade, tá? E em massa seria 1 tonelada. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, que é 1 quilograma. E 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, que seria 1 grama. A VUNESP gosta muito desta daqui, de 1 metro cúbico igual a 1000 litros, tá? Ela gosta muito dessa daqui. Tá? Então, vamos dar um exemplo bem rápido aqui. Vamos supor que eu tenho uma piscina na forma de paralelepípedo, tá? Vou desenhar aqui, ó. Vou desenhar ela aqui. Tá? Aqui, ó. Aqui a piscina é assim, tá?
Então, vamos supor que aqui eu tenha 8 metros de comprimento na piscina e eu tenha 3 metros de largura e 2 metros de profundidade, tá? Se eu quiser saber quanto que vai de água nisso daqui, primeiro eu preciso saber do volume dela. O volume é só multiplicar comprimento, largura e altura, não é isso? Então, 8 vezes 3, 24, vezes 2, 48. O quê? Metros cúbicos, né? Então, essa piscina tem 48 metros cúbicos, isso em volume. E se eu quiser saber a capacidade dela, ou seja, quanto que vai de água? 1 metro cúbico é 1000 litros, então basta multiplicar isso aqui por 1000. Então aqui vai 48 mil litros de água. Tá ok? Essa é uma das utilidades dessas correspondências aqui. Vamos agora resolver algumas questões. Vamos ver a primeira. Frederico comprou um terreno retangular com 8 metros de frente por 15 metros de fundo e pagou por esse terreno R$ 36.000. O metro quadrado desse terreno custou quanto? Bom, vamos fazer o desenho aqui só para a gente entender, tá? Terreno retangular de 15 metros de comprimento, né? Ele diz de fundo, né? Mas geralmente é o de comprimento, e 8 metros de frente, tá? Seria onde passaria a rua aqui, né? Ok. Qual é a área desse terreno? A área é de 15 vezes 8. A área é igual a 120 metros quadrados. Ok. Agora, se ele pagou 36 mil no terreno todo, dividindo 36 mil pelo 120, 120 vezes 3 vai dar 360. Concorda? Isso aqui vai dar resto zero. Sobraram 2 zeros para eu descer, né? Então, eu tenho R$ 300 cada metro quadrado. Tá ok? Vamos para a segunda. A figura mostra duas salas A e B, ambas retangulares com medidas em metros. Aqui estão as duas salas. Eles costumam colocar sempre aqui figuras fora de escala, que é para alguém não tentar medir isso daqui e tentar resolver a questão por aí. Essas medidas vêm todas fora de escala, tá? Sabe-se que as duas salas têm o mesmo perímetro. Pode-se afirmar que a área da sala A, que é o que ele quer, ó, a área da sala A em metros quadrados é D. Bom, como que eu começo a resolver isso daqui? Ele está dizendo, eu vou começar por aqui, ó, as duas têm o mesmo perímetro. Então, é por aqui que eu vou resolver. É a dica que ele deu. Se tem o mesmo perímetro, significa que quando eu somar a medida dos lados dessa sala, é igual à soma da medida dos lados dessa sala. Então, é o que nós vamos fazer, ó. Vou começar por aqui, tá? X mais 3 mais x e mais x mais 3 aqui, certo? Este perímetro é igual a este aqui. Vou começar por aqui. 8 mais x mais 1 mais 8 de novo mais x mais 1 aqui de novo, né? X mais 1. Ok. Agora eu só tenho que sair resolvendo essa equação. 1, 2, 3, 4. 4x mais 6 igual 1, 2, 2x mais 8 mais 8, 16, né? 17, 18. Trazendo esses 2x para cá, 4x menos 2x, 2x igual a 12. Por quê? É 18 menos o 6. Então, x igual a 12 dividido por 2 vai dar 6. Beleza.
Então, eu já sei a medida do x. Agora, ele quer a área da sala A. Como que está a sala A? Vou pôr ela aqui de novo. Ó. Pá. Aqui está a sala A. Se aqui mede x, então vai ser 6. Se aqui mede x mais 3, então vai ser 6 mais 3, 9. O que vai ser a área dela, então? 9 vezes 6, que é igual a 54 metros quadrados, né? Isso aqui seria a alternativa D. Ok. Vamos lá fazer a terceira. Um escritório possui duas salas retangulares, A e B, conforme mostra a figura, cujas medidas estão em metros. Ok? Sabendo que as duas salas agora possuem áreas iguais. Na questão anterior foram perímetros iguais, agora são áreas iguais. Então, o perímetro da sala A é. Então, a área dessa sala é igual à área dessa sala. E é daqui que eu vou partir. Então, como que eu calculo a área dessa sala? 4,5 vezes x mais 1. Tem que pôr entre parênteses porque tem mais de uma coisa aqui, né? Para ser multiplicado. Esta área é igual a outra. 5,4 vezes x. Aqui eu sou obrigado a fazer uma distributiva, né? 4,5 vezes x vai dar 4,5x, mais 4,5 vezes 1, 4,5, igual a 5,4x. Passando esse 4,5x para lá, eu fico com 4,5 aqui, que é este, igual 5,4 vezes menos 4,5 vai dar 0,9x. Esse 0,9 que está multiplicando vem dividindo. Então, vai ficar 4,5 dividido por 0,9, né? Igual a x. X igual 4,5 dividido por 0,9 é a mesma coisa que 45 dividido por 9. Né? Isso vai dar 5. Então, já achei a medida do x. O que ele quer mesmo? Ele quer o perímetro da sala A. Vamos desenhar a sala A aqui. A sala A mede x mais 1 aqui embaixo, né? Então, aqui vai medir 6. Obrigatoriamente 6 aqui em cima. E aqui ela mede 4,5, né? Já tinha, né? E 4,5. 4,5 com 4,5, somando tudo, né? Perímetro, 4,5. 4,5 dá 9. Com mais 12, vai dar 21. Tá ok? Vamos para a próxima. Quarta. A figura mostra uma caixa de madeira sem tampa com a forma de um bloco reto retângulo. Né? Bloco reto retângulo. Uma simples caixa de sapato, que é o paralelepípedo que a gente viu lá atrás, certo? Para que o volume dessa caixa seja de 1 metro cúbico, a medida de x deverá ser igual a... Bom, então, qual é a saída desse exercício? Ele quer que o volume dessa caixa seja de 1 metro cúbico. Mas como que eu chego no volume dessa caixa? Multiplicando comprimento, largura e altura, né? Não é isso? Multiplicando as três medidas. Comprimento, largura e altura. Então, quando eu multiplico tudo isso, vai ser 2x vezes 50. Só que, na verdade, eu vou usar meio. 1 sobre 2. Sabe por que eu vou usar 1 sobre 2? Porque aqui está em centímetro e aqui o volume está em metro cúbico. Então, não tem como. Ou eu trabalho com tudo em centímetros ou eu trabalho com tudo em metro. Então, eu estou convertendo 50 centímetros em 0,5 metros. E 0,5 metros é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2 metros. Por isso que eu estou pondo esse 1 sobre 2 aqui, tá? Vezes a outra medida lá, que é x. Tudo isso é igual a 1, porque ele está falando que o volume dessa caixa é igual a 1 e quer saber o valor de x. Ok. 2 vezes 1, 2 dividido por 2, eu já posso cortar esse 2 com esse 2. Sobrou só x vezes x, x ao
quadrado igual a 1, ok? X igual raiz quadrada de 1. X igual a mais ou menos 1, né? Só que o menos eu não uso porque em medidas eu não uso valores negativos. Então, x igual a 1. O quê? Metro, né? Porque a gente optou por trabalhar em metro. Como ele quer a resposta em centímetros, 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros, né? Opa, desculpa, tá aqui. Alternativa C. Bom, por enquanto é só. Até a próxima.